A pandemia, desastres naturais, eclipses solares e várias outras razões fazem muitas pessoas sentirem que é hora de se preparar para o fim. A comunidade dos preparadores do Apocalipse cresceu significativamente. Muitos estão apenas tentando se preparar para viver em meio a desastres naturais ou convulsões políticas, mas outros se perguntam se o fim do mundo está realmente próximo e, se estiver, querem estar prontos. Todos precisamos estar preparados para o retorno do Senhor, mas será que a preparação para o dia do juízo final é a forma correta de nos prepararmos? Muitas pessoas de fé estão extremamente preocupadas com o fim do mundo. Alguns veem os tempos antes do verdadeiro fim do mundo como algo que se assemelha a filmes e romances apocalípticos e distópicos. Eles temem que a falta de alimentos, a violência extrema e as condições ambientais hostis tornem a vida extremamente difícil, então estão tentando se preparar. Algumas pessoas pensam que construir bunkers, estocar alimentos e munição e até mesmo acumular bíblias e outros materiais religiosos é a maneira mais sábia de se preparar para esses tempos catastróficos. Muitos outros, sejam preparadores ou não, estão consumidos pela preocupação ou pensamentos sobre o fim do mundo. Muitas pessoas, religiosas e não religiosas, estão confiantes de que a guerra nuclear está prestes a destruir tudo. Outros estão convencidos de que o aquecimento global trará o fim do mundo mais cedo ou mais tarde. Entre os crentes na Bíblia, alguns estão convencidos de que estão testemunhando profecias bíblicas específicas se desenrolando diante de seus olhos e acreditam que podem determinar que o fim está próximo comparando a Bíblia com os noticiários. Escolha seu relógio do juízo final, e é provável que haja um fim do mundo ao virar da esquina para quase todos os pontos de vista. Mas se desligarmos o barulho por um momento e simplesmente nos voltarmos para a palavra de Deus, podemos encontrar uma maneira boa e correta de pensar sobre tempos difíceis e até mesmo sobre o fim do mundo. Quando fazemos isso, descobrimos que o mundo vai acabar porque Deus prometeu isso. Também aprendemos que devemos estar preparados para esse fim, mas a maneira como pensamos e nos preparamos é muito importante. Primeiro, é importante e útil considerar o que Jesus disse sobre o momento do fim. Muitas pessoas se preocupam e se angustiam sobre quando o fim virá, tentando descobrir quando Jesus retornará. Mas ouça as palavras de Jesus em Mateus 24 versículo 36 ao 39. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Pois assim como foram os dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como naqueles dias antes do dilúvio, estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus afirma claramente que ninguém sabe aquele dia. De que dia Jesus está falando? No início do capítulo, os discípulos perguntaram a ele sobre a destruição do templo que ele havia predito e sobre os sinais de sua vinda e do fim dos tempos. Grande parte de Mateus 24 é dedicada à primeira pergunta, mas para responder à pergunta sobre o fim dos tempos, Jesus diz que daquele dia ninguém sabe. Jesus não nos deu uma mensagem codificada secreta para que possamos descobrir quando ele voltará. Ele não quer que gastemos todo o nosso tempo e energia tentando observar sinais de que ele está retornando. Mas isso não significa que ele quer que sejamos despreparados. Pelo contrário, o fato de não sabermos quando Jesus voltará significa que devemos estar sempre prontos. Em Mateus 24 versículo 42, Jesus diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Só porque não sabemos quando o Senhor retornará e quando o mundo terminará, não significa que não podemos estar prontos. Mas o tempo e a maneira desconhecidos do retorno do Senhor mudam a forma como nos preparamos. Veja, o Senhor não nos chama a nos preparar para sobreviver a condições catastróficas. Jesus não nos exorta a estocar provisões e construir bunkers para que possamos continuar a existir em algum cenário apocalíptico. A prontidão que Jesus nos chama é a fidelidade. Quer o fim do mundo esteja a milênios ou dias de distância, isso não importa para o cristão. De qualquer forma, devemos viver fielmente ao Rei Jesus. De qualquer forma, devemos nos livrar do pecado, crescer na nossa fé, adorar ao Senhor e iluminar o mundo ao nosso redor com o Evangelho. Nesse sentido, podemos adotar uma atitude sobre a qual Paulo escreveu. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso e não sabia se seria libertado ou executado, ambas eram possibilidades. Em vez de se preocupar com o que aconteceria, ele decidiu honrar a Cristo de qualquer maneira. Ele disse: é minha ardente expectativa e esperança que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se Paulo estivesse prestes a morrer por sua fé, ele permaneceria fiel e honraria o Senhor. Se fosse poupado e vivesse mais tempo, ele continuaria fiel e trabalhando para o Senhor. Que grande perspectiva!
Se tivermos apenas alguns dias até o retorno do Senhor, então vamos usar esses dias para servi-lo e falar dele aos outros. Ou se seu retorno estiver a anos, décadas ou até mesmo mais distante, então vamos usar esse tempo para crescer e servir ao Senhor. De qualquer forma, vamos servir ao Rei Jesus. Se fizermos isso, estaremos sempre preparados para o seu retorno. Se você fosse para casa esta noite e caísse no sono e no meio da noite fosse despertado pelo som de uma trombeta como nunca ouviu antes, e num piscar de olhos, o arrebatamento acontecesse, você acordaria traumatizado e com medo ou acordaria com alegria e expectativa, sabendo que está bem com Deus, sabendo que todas as suas contas com Deus foram pagas? Muitos estarão ocupados com suas atividades diárias, e alguns estarão no metrô voltando para casa depois do trabalho, adolescentes estarão no cinema se preparando para assistir ao último filme da Marvel, médicos e enfermeiros estarão entrando em seus turnos enquanto outro grupo está saindo, e então, de repente, num piscar de olhos, nós que estivermos vivos e permanecermos na terra seremos arrebatados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. Imagine isso em duas pessoas trabalhando em suas plantações no jardim, arando, capinando, plantando ou colhendo. O sol brilha em suas testas suadas, mas a conversa é esparsa. De repente, uma desaparece sem qualquer aviso. A outra fica ali parada, horrorizada, enquanto as ferramentas caem no chão. O único agricultor solitário finalmente percebe que todas aquelas histórias que ouviu ao longo dos anos eram verdadeiras. Agora ele está sozinho para aguardar os eventos aterrorizantes do período da tribulação. Agora, talvez você possa imaginar duas mulheres trabalhando para reunir suprimentos para fazer sua quantidade semanal de pão. À medida que a massa coberta de farinha é colocada na tábua envelhecida, amassando-a para produzir a bela massa pré-assada, uma mulher desaparece no ar, enquanto suas roupas caem no chão, cortando através da nuvem de farinha flutuando no ar. A outra mulher só consegue olhar incrédula, com a respiração presa na garganta. De repente, as palavras de uma conversa distante ecoam na mente dela: por favor, não espere. Você deve estar pronta. Você não pode se preparar, porque o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos. Imagine o caos na Terra quando isso acontecer. Imagine os noticiários relatando que milhões desapareceram, aparentemente sumiram no ar. Imagine a angústia no homem ou na mulher cristã que sabe exatamente o que aconteceu, o horror em seus rostos ao perceberem que foram deixados para trás. Sim, ouviram falar de Jesus, podiam recitar a palavra de Deus, mas não estavam certos com Deus. Viviam uma vida dupla, com um pé no mundo e o outro na igreja. Tinha uma mão na Bíblia e a outra no mundo. Um pastor disse que, após o arrebatamento, as igrejas estarão lotadas de pessoas angustiadas, chorando e lamentando porque sabem o que aconteceu. Sabem que foram deixadas para trás e sabem o que está por vir. Agora, você pode estar se perguntando o que vem a seguir após o arrebatamento. Bem, a Bíblia nos avisa sobre um tempo em que o anticristo chegará ao poder e enganará as massas. As pessoas serão forçadas a tomar uma marca na mão ou na testa para poder comprar ou vender qualquer coisa. Essa marca significará lealdade ao anticristo, e aqueles que se recusarem a tomá-la não poderão participar ou funcionar na sociedade. Imagine um mundo onde você não pode comprar nenhum pão ou um litro de leite sem a marca da besta. Imagine ser completamente excluído da sociedade e forçado a viver da terra apenas para sobreviver. Além disso, o cristianismo será proibido e os crentes enfrentarão perseguição e até mesmo a morte por sua fé. A pressão para se curvar ao anticristo será intensa. Ouça como a Bíblia descreve os eventos do que acontecerá naquele dia e época. Apocalipse 13 versículo 14 ao 17 diz: E com todos os milagres que lhe foi permitido realizar em nome do primeiro animal, ele enganou todos os povos que pertencem a este mundo. Ordenou ao povo que fizesse uma grande estátua do primeiro animal, que havia sido mortalmente ferido e depois voltou à vida. Ele recebeu o poder para dar vida à estátua, de modo que ela pudesse falar. Então a estátua do animal ordenou que todos aqueles que recusassem adorá-la fossem mortos. Ele exigiu que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender coisa alguma sem aquela marca, que era o nome do animal ou o número que representava seu nome. Imagine um mundo onde você não pode rezar ou adorar a Deus abertamente sem medo de ser pego e punido. Imagine ter que esconder sua fé e suas crenças, sem saber em quem pode confiar. Além do fato de que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, precisarão de uma marca para comprar e vender, significando que haverá algum tipo de moeda mundial controlada pelo anticristo. Todas as transações financeiras serão monitoradas e controladas, e aqueles que se recusarem a conformar-se não poderão participar da sociedade. Este mundo será um lugar de escuridão, medo e desespero. Então, se você pode ouvir minha voz hoje,
encorajo você a colocar Jesus em primeiro lugar em sua vida. Devemos ser diligentes em estudar a palavra de Deus para que possamos reconhecer os sinais dos tempos e estar preparados para o que está por vir. Devemos permanecer vigilantes e atentos, testando tudo contra a verdade da palavra de Deus. Em conclusão, o mundo após o arrebatamento será um lugar sombrio e aterrorizante. Eu não sei você, mas oro para que o Espírito Santo me convença diariamente para que eu possa estar sempre pronto, esperando, vigiando e antecipando o retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Deve haver uma urgência em nossas vidas, deve haver uma urgência em como vivemos, porque certamente há uma urgência na palavra de Deus sobre o quão próximo está o retorno de Cristo. Portanto, em vez de esperar até o último minuto, não seria melhor estar preparado agora? Não seria melhor estar sempre pronto? Não seria melhor viver em um estado constante de preparação para nunca sermos pegos de surpresa? É isso que a Escritura nos pede e o que Jesus nos manda fazer. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse em que parte da noite o ladrão viria, ele teria ficado acordado e não teria deixado sua casa ser arrombada. Portanto, também vós estai prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais.